Bora para uma análise aqui, família, sem nenhum tipo de enrolação, Bitcoin estourando a tampa, né? Vamos começar aqui com a análise do Bitcoin no gráfico semanal e depois a gente vai passar aí para algumas altcoins, vamos olhar um pouco mais de perto o gráfico do Bitcoin em si, beleza? Olhando então aqui o semanal do Bitcoin, a gente conseguiu romper uma resistência bem importante, a gente tem que ver, né, se ele vai conseguir fechar esse candle que tá rompendo agora realmente acima dessa região, porque fechamento da semana aqui no caso seria apenas no domingo, né? E por enquanto ele tá rompendo bonito isso daqui. Próxima resistência agora que a gente pode ver lá nos 52 mil dólares aqui. E depois o topo histórico, né, rapaziada? Depois de ter a região de topo entre 65, 67 mil dólares, 69. Vai ser uma região de resistência muito forte aqui também. Semanal do Bitcoin tá extremamente bonito. A gente tem aqui essa barra no semanal martelo em cima da média 8. Olha só a média rosa aqui servindo como suporte. Então assim, parece-me aqui uma nova pernada de alta, né? Depois de ele dar essa baita alta, ficar um tempo aqui lateralizando, ameaçou queda, já voltou para cima, agora ele tá conseguindo demonstrar um pouco mais de força, né? Olhando o gráfico diário aqui do Bitcoin, a gente consegue enxergar algo bem interessante. O Bitcoin ele quase resetou o RSI. O que significa isso? Significa que ele veio de uma alta bem expressiva durante esse movimento aqui. Então ele fez essa pernada de alta aqui. Aí depois o que começou a acontecer? O RSI começou a dar aquela afrouxada. Os vendedores foram saindo do mercado. O preço foi lateralizando e caindo bem pouquinho. E aqui foi a parte mais legal. Por quê? Porque o RSI chegou quase aqui a níveis de sobrevenda, não chegou lá na sobrevenda, mas chegou bem próximo, enquanto o preço ele se manteve lateral aqui em cima, né? Então estava indicando que a força vendedora não estava tão forte, né? Ela foi saindo aos poucos ali com o preço lateralizando. E agora a gente consegue ter um rompimento de volta do RSI aqui para cima, talvez para dar uma nova pernada de alta, né? A última vez que ele ficou aí algumas semanas em alta, né? Que foi toda essa movimentação aqui. Então vale a pena ficar de olho aqui no Bitcoin. No curto prazo, vamos ver se a gente encontra algum tipo de padrão aqui. Olhando o gráfico de 4 horas aqui, a gente não tem nenhum tipo de padrão. A gente tinha, né, um padrão aqui de triângulo bem no curto prazo, de triângulo de lateralidade, né? Olha só como é que a gente tinha exatamente esse triângulo simétrico aqui. Ele foi lateralizando e acabou explodindo para cima. Olhando bem o curto prazo mesmo, a gente tá numa zona aqui de topo, né? Vamos ver se ele não vai fazer nada do tipo de um topo duplo aqui, mas aparentemente a força compradora tá muito interessante. Olha só como a gente teve pico de venda aqui recentemente no gráfico do Bitcoin, foi mais ou menos essa pernada aqui, essa última região aqui de venda, né? Onde o mercado absorveu todas essas vendas, logo em seguida devolveu, recuperando em V, né? Olha só que interessante que a gente teve aqui, indicando forte presença compradora aqui nessa região dos 38 mil dólares, com esse pico de volume. Normalmente, quando a gente vê pico de volumes assim, a gente consegue enxergar fundos, né? Perceba aqui, ó, pico de volume foi exatamente esse fundo e toma ali mais pernada de alta. Pico de volume foi exatamente esse fundo e toma ali mais pernada de alta. Então, normalmente, picos de volume a gente consegue... Olha só aqui também, ó, outro exemplo. Pico de volume aqui no de 4 horas foi exatamente isso daqui, toma ali mais alta. Pico de volume aqui foi exatamente isso, toma ali mais alta. Então, assim, picos de volume aqui no gráfico de 4 horas vem apontando para a gente possíveis movimentações mais rápidas, né? Possíveis pauladas aí de preço, e é isso que está acontecendo, pelo menos nas últimas vezes, e acabou acontecendo recentemente aqui nesses últimos 2 dias aqui, né? Hoje é dia 9, sexta-feira, esse vídeo vai ser postado no sábado, então pode ser que tenha alguma mudança, né, de sexta-feira para sábado, mas por enquanto o Bitcoin está muito saudável, gráfico diário bonito, tendência de alta, o gráfico semanal muito lindo também, próximas resistências ali um pouco mais longe, tem espaço ali até os 52 mil dólares, então assim, tá bem saudável. Se a gente olhar o mensal aqui para finalizar o Bitcoin e ir diretamente para algumas altcoins aqui que possam estar dando entrada, também de longo prazo e de swing trade, o mensal aqui do Bitcoin, cara, tá a coisa mais linda do mundo, né? A gente tá fechando 5 barras aqui. Tudo bem que essa acabou de começar, né? Fevereiro acabou de começar, mas já é a 5ª barra consecutiva que tá fazendo aqui em verde, né? Só que acontece normalmente aonde? Em Bull Run. Aqui, ó, foram 5 também consecutivas. Isso aqui era Bull Run, né? Alta infinita. Será que a gente tá começando uma Bull Run agora? Só o tempo vai nos dizer, né? A gente acabou pegando uma operação bem interessante, vamos ver se ela ainda tá legal. Quem tava lá na sala de sinais conseguiu pegar essa operação, e é a própria FXS. Olha só que movimentação interessante a FXS tá fazendo aqui, ó.
bem na média rosa, que é a média 8 semanal, suporte importantíssimo aqui para a própria FXS. E olha só, se a gente coloca uma linha nessa região de preço que ela tá, a gente consegue enxergar claramente uma região de muito toque, né? Olha o tanto de toque como suporte, resistência. Então olha o tanto de tempo que ela tentou romper isso aqui, ó. Tenta romper, não consegue. Tenta romper, não consegue. Tenta romper, não consegue. Cai mais um pouco. Tenta romper, não consegue. Estouramos a tampa dessa região, que foi uma puta resistência por muito tempo. E agora ela tá retestando como suporte, uma região que foi super difícil de romper, né? Ela tá testando como suporte juntamente com média 8 semanal. É uma operação que vale muito risco e retorno. A gente mandou lá, né, na sala de operações. Olha como é que ficaria essa operação. Tudo bem que até amanhã pode ser que ela tenha andado, né? Como a gente vai postar o vídeo amanhã. Mas olha só, simulando a operação, posição comprada, a gente tem, né, alvos aqui na casa dos 20% e o stop coladinho, né? A gente consegue colocar o stop abaixo da média, ó. Stop abaixo da média e do fundo anterior, que seria essa região aqui, né? A gente coloca o stop abaixo, é um stop muito curto, de 5% para ganhar 20%. Então, a operação 4-1 que a gente chama aqui, vale a pena o swing trade, tirando que você pode deixar essa operação rodar mais tempo, né? Se ela rompe aqui o nosso alvo, você pode simplesmente, na hora que ela pivotar de novo, mover o stop daqui para cá e você vai movendo o stop para cima e deixa a operação swing trade rodar aí por alguns meses, quem sabe, né? Quem fez isso com o Link, por exemplo, né, acabou se dando muito bem nessa época aqui atrás, né? É que tudo bem que você ia ter que ficar bastante tempo preso nessa operação. Mas quem conseguiu, por exemplo, pegar, né, esse movimento de preço aqui, ó, da média 8 semanal, que foi o rompimento, reteste, confirmação de alta, foi uma baita entrada e poderia estar nessa operação até agora. Ele só foi subindo stop, ó, daqui para cá, e daí depois não estopou em nenhum momento, né? E agora tá dando outra pernada. Na hora que ele fizer algo parecido, você sobe de novo o stop. Então é uma estratégia bem interessante que a gente gosta de fazer também. Às vezes, subindo stop ao invés de fechar a operação pode ser bem válido, né? Outra que tá fazendo uma movimentação interessante é a própria Aptos aqui, outra Layer 1. Essa também enguiçada, né? A gente tem essa LTB que ela tá tentando romper aqui agora. Isso aqui nada mais é do que um triângulo também, o triângulo de lateralidade, né? Perceba que ela vem bem lateral aqui nesses últimos dias, fazendo topos e fundos mais altos, porém também fundos mais altos, porém topos mais baixos, né? Então, nada mais do que uma lateralidade, aonde pode ser que ela rompa essa lateralidade para cima, visto que ela tá fazendo um pivô de alta na média 8 semanal, né? Então, olha só que interessante esse movimento que a própria Aptos está fazendo, tentando confirmar a alta na média 8. A gente tem essa LTA clara aqui, que já faz um tempo que ela tá mantendo aqui para no caso de Aptos, né? Olha só. Só que pode... Deixa eu colocar mais certinho aqui. Só que pode vir a ser até um canal de alta, né? A Aptos tá bem interessante aqui nessa região, né? Preço aqui, topo batido aqui, toque, muito toque nessa região. E agora ela vindo buscar aqui a parte de baixo do canal. Pode ser que a gente veja uma entrada para talvez um alvo aqui na parte superior. Vamos ver como é que ficaria esse trade aqui também no caso de Aptos, tá? A gente estaria abrindo isso aqui agora. O próximo alvo ali na casa dos 23%. A gente pode colocar aqui o stop, ó, abaixo da LTA e abaixo da média 8 semanal. Então você está arriscando perder 7% para ganhar 23% aqui, vale muito a pena. Eu acho que agora está sendo um bom momento aí para se posicionar em altcoin, tá? Tem algumas altcoins que estão pivotando em cima da média 8 semanal ou em cima da média 21. O risco-retorno, quando a gente fala de trade, a gente fala de risco-retorno. O risco-retorno aqui tá valendo muito a pena, igual eu mostrei aqui agora há pouco, ó, deixa eu voltar a tela. A gente tá falando de Aptos, você perder 7% e ganhar 23%. Se você tá alavancado, por exemplo, 3 vezes aqui, ó, 3 vezes de margem isolada, né? Tem que saber o que tá fazendo. A gente ensina tudo na comunidade Satoshi. Margem isolada aqui. Você arrisca perder só o que você tá entrando na operação. Então, você alavanca 3 vezes. 23% vezes 3, você tá falando ali de ganhar praticamente 70%, 69%. Agora, aqui, se você perde 3 vezes, né? Também alavancado 3 vezes, você ia perder 21%. Então, você tá arriscando perder 21%, você entrou $100. Você perde $20 ou o alvo bate lá em 70%. Você entrou com $100, você ganha ali $70. Então você está ganhando 70 para perder $20. Na minha opinião, é uma operação que vale a pena o risco-retorno, né? O retorno é muito grande comparado com o que você vai perder. Então vale a pena essa operação aqui, assim como a que eu passei anteriormente, né? Então são esses os dois ativos que eu queria que vocês dessem uma olhada ali. Deixa o like aí para fortalecer. Se você gosta desse tipo de análise, comenta aí alguma altcoin para eu trazer na próxima análise, beleza? Tamo juntão aí, bom final de semana e é nóis!